Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Braulio Viana, eu sou engenheiro da Scop, eu trabalho no desenvolvimento de novos produtos, no suporte técnico à qualidade, aos demais clientes internos e externos, e também na elaboração de conteúdos e treinamentos, entre outras coisas. Estamos falando hoje aqui direto da nossa fábrica no Rio de Janeiro para mais um treinamento organizado pela Scop Sprinklers. Esse treinamento faz parte de um grupo de temas curtos que apresentam ao mercado e aos nossos parceiros os nossos diferenciais, os nossos produtos e aquilo que acreditamos ser o mais importante, várias das aplicações dos nossos sprinklers. Esse vídeo ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube para facilitar futuras consultas ou até mesmo compartilhamentos. Nós vamos fazer uma edição na linha do tempo para que, ao entrar na descrição do vídeo aqui embaixo, você vá direto ao ponto de interesse, ok? Bom, já estamos aqui fazendo compartilhamento da nossa tela de apresentação. O tema de hoje é sobre as variações dos bulbos, as temperaturas de resposta, aplicação e curiosidades. Primeiro, nós falaremos sobre as 4 principais temperaturas nominais de operação do sprinkler: 68, 79, 93 e 141 graus, e alguns dos critérios de aplicação delas. Na sequência, nós vamos abordar os tempos de resposta do sprinkler, que podem ser ou resposta rápida ou resposta padrão. Também apresentaremos alguns exemplos práticos de aplicação em função do tempo de resposta. Depois, caso você queira complementar o conteúdo, nós vamos abordar 3 curiosidades sobre o porquê da diferença entre os bicos de resposta rápida e resposta padrão, sobre o líquido interno do bulbo e sobre o ensaio que define se o sprinkler é de resposta rápida ou resposta padrão. Ao final do vídeo, daremos uma dica importante de aplicação do bico de resposta rápida, que pode, isso é importante prestar atenção, que pode reduzir o dimensionamento e o custo do sistema de sprinklers como um todo, isso segundo as conclusões de um dos trabalhos premiados e publicados no 5º prêmio do Instituto Sprinkler Brasil, conhecido também como ISB. Caso você queira se aprofundar no assunto, basta acessar os links que estarão disponíveis aqui embaixo na descrição deste vídeo. Entrando no tema sobre temperatura, nós faremos primeiro uma breve explicação respondendo o seguinte: qual a relação entre as temperaturas e as cores dos bulbos? Primeiro, é importante falar, não existe apenas o sprinkler com bulbo vermelho, de 68 graus Celsius, ok? Existem outros valores comerciais de temperatura, como veremos a seguir. A tabela 2 da norma de projeto de instalação, a ABNT 10897, apresenta 7 classificações que possuem faixas de temperaturas nominais, e as cores ajudam justamente na identificação de cada uma dessas temperaturas. Cada temperatura faz parte de uma classificação, isso é importante pontuar. Dentro dessas classificações, existem valores de temperaturas nominais que são comerciais, que são comuns também para todo o mercado. Elas são as seguintes: na primeira classificação de temperatura, que é a classificação ordinária, nós temos a faixa entre 57 e 77 graus Celsius. E dentro dessa classificação, nós temos o bulbo vermelho, que é o de 68 graus Celsius, que nós já estamos vendo aí na nossa tela. Na classificação seguinte, a intermediária, a faixa vai de 79 a 107 graus Celsius. E dentro dela nós temos disponíveis, fabricando aqui pela Scop, a temperatura de 79 graus Celsius, que é a amarela, e a temperatura de 93 graus Celsius, que é a verde. Na faixa seguinte, ou melhor, na classificação seguinte de temperatura, nós temos a classificação alta, e ela vai de 121 graus Celsius a 149 graus Celsius. E dentro dela nós temos a temperatura comercial de 141 graus, que é representada pela cor azul, ok? Quando a temperatura no teto for maior que 38 graus, essa tabela que nós estamos vendo aí na tela deve ser usada para escolher as temperaturas de ativação mais adequadas, ok? Nós vemos aí que na segunda coluna nós temos as temperaturas máximas do ambiente na altura do chuveiro automático. Entrando na parte de aplicação em função da temperatura de operação do sprinkler, é importante pontuar 2 conceitos. O primeiro é que a seleção da temperatura nominal do sprinkler será feita em função da temperatura máxima no ambiente ali próximo ao ponto de instalação do sprinkler, ok? O segundo é a diferença entre as classificações dos riscos dos ambientes.
conforme vemos no quadro resumo. Nós percebemos nesse quadro que, para classificar entre leve, ordinário 1 ou 2, extraordinário 1 ou 2, será levada em consideração essas características: quantidade e combustibilidade da carga de incêndio e taxa de liberação do calor. À medida que essas taxas, né, essas características, elas vão aumentando e passando, né, de baixa para moderada, depois para alta, muito alta, nós vamos também fazendo as alterações na classificação de risco, de leve para ordinário e depois para extraordinário, tá bom? Então, fechados esses dois pontos, nós vamos passar para a questão seguinte. Falemos, então, da aplicação em função da temperatura de operação. A norma orienta alguns critérios para aplicação em função dessa classificação de temperatura. O primeiro dele diz que o sprinkler de temperatura ordinária, que é aquele de 57 a 77 graus Celsius, deve ser aplicado preferencialmente em todos os edifícios. E quais são esses edifícios? São igrejas, por exemplo, clubes, escolas de primeiro, segundo e terceiro graus. Nós também temos aí outros ambientes, como hospitais, ambulatórios, hospitais com ambulatórios, cirurgias e centros de saúde, hotéis, edifícios residenciais e similares, bibliotecas e museus, ou também, aí, para finalizar, asilos e casas de repousos, prédios de escritórios públicos ou privados, né, que são boa parte das construções que nós temos nas cidades, áreas de refeição em restaurante e também teatros e auditórios. Nós vimos aí alguns ambientes que são classificados até mesmo como risco leve. Outro critério de aplicação em função da classificação de temperatura é o seguinte: sprinklers de classe intermediária e alta podem ser usados em ocupações de risco ordinário e de risco extraordinário. Nessas duas classificações, nós temos os sprinklers nas temperaturas nominais de operação 79 graus, de 93 e o 141 graus, ok? Para este critério, destacamos alguns ambientes na tabela que é apresentada na norma. Mas, se você quiser, você pode voltar no vídeo posteriormente e ver todos os ambientes listados nessa e nas outras tabelas também, tá bom? Nós destacamos aqui estacionamentos de veículos e showrooms, fabricação de bebidas e áreas de serviço em restaurante. Finalizando essa parte, podemos ver uma lista resumida com alguns ambientes das classificações ordinária e extraordinária, onde também podem ser aplicados os sprinklers de 79, 93 e 141 graus. Os ambientes destacados aqui são os seguintes: moinhos de grãos, fábrica de produtos químicos comuns, bibliotecas, áreas de usinagem e indústria metalúrgica, lojas, né, que inclui as lojas também dos shoppings, indústrias têxteis e processamento de madeiras. Isso daí é do risco ordinário 2. Exemplos de risco extraordinário: 1. Fabricação de componentes aglomerados, serrarias, processos da indústria têxtil, estofamentos com espuma plástica. E exemplos de risco extraordinário 2. Aplicação de líquidos inflamáveis com spray e processamento de plásticos. Lembrando que, na norma, existe a tabela com vários outros ambientes também. O terceiro critério que apresentaremos em função da classificação de temperatura é o seguinte: a temperatura nominal do sprinkler destinado a locais especiais deve ser escolhida conforme a tabela 9 da norma 10897, e essa tabela nós apresentamos aí na tela. Nessa tabela, nós destacamos dois ambientes mais conhecidos. São eles: chuveiros automáticos em equipamentos comerciais de cozinha e ventilação, onde pode ser aplicado o sprinkler de 141 graus, que é da classificação alta, ou sprinklers da classificação extra alta, que não é o caso de fabricação das cópias. O outro ambiente destacado é onde tem clarabóias de vidro ou de plástico, onde pode ser instalados sprinklers da classificação intermediária, onde nós temos as seguintes temperaturas nominais: 79 graus Celsius ou 93 graus Celsius, ok? Mas antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, falemos rapidamente que o bulbo de vidro do sprinkler é ativado à medida que a temperatura no seu entorno se eleva e chega próximo da temperatura de acionamento, tá bom? Essa elevação provoca a expansão do líquido interno até que ocorra o rompimento das paredes laterais do bulbo, como vemos aqui nas imagens da nossa tela.
Sob as mesmas condições ambientes, o tempo de ativação do bico de resposta rápida será menor do que o tempo do bico de resposta padrão, por mais que a temperatura nominal dos dois seja a mesma, tá bom? Ou seja, um sprinkler de 68 graus Celsius de resposta rápida, ele ativará antes que o sprinkler de 68 graus Celsius com resposta padrão. Os bulbos utilizados pela SPOP são da marca Job, da Alemanha, tá bom? Tanto de resposta padrão quanto de resposta rápida. Nós temos aí esse destaque mostrando a marca. Isso também é uma forma de você conferir a procedência do bulbo do sprinkler. E aí nós podemos responder: quais os diferentes tempos de resposta de um sprinkler? Existem 3 tipos de tempo de resposta: rápida, especial e padrão. Porém, as mais utilizadas são de resposta rápida e os bicos de resposta padrão. Bom, nós falamos aqui mais sobre os casos de aplicação dos bicos de 68, 79, 93 e 141 graus Celsius. Porém, as outras associações entre as temperaturas aos tempos de resposta serão aplicados nas várias classificações de risco conforme os critérios da norma que nós já citamos. Mas isso vai depender da análise criteriosa de um projetista, e também não é a nossa pretensão aqui tentar esgotar o assunto. Bom, voltamos aqui para fazer um breve complemento a respeito dessa explicação. Visualmente, nós vamos perceber a diferença entre resposta rápida e resposta padrão através do diâmetro do bulbo dos sprinklers. Aqui nós temos um exemplar de resposta rápida, 68 graus, tá? E ele tem 3 milímetros de diâmetro. Aqui é um outro exemplar de um bico resposta rápida de 93 graus também, com 3 milímetros de diâmetro. Já o bulbo de resposta padrão, ele possui 5 milímetros de diâmetro. E aí nós percebemos aqui que ele é um pouco mais robusto, mais largo. Aqui um exemplo também de uns 141 graus, ok? E aí nós podemos perceber isso nos modelos da SCOP. Aqui nós temos um modelo RTR resposta padrão, 68 graus. Um RTR20, 68 graus de resposta rápida. Já passando para a linha FM, JCR, temos aqui um 68 graus, resposta rápida. Um 141 graus para cima, resposta rápida também, JCR15. E aí nós entramos na linha B11, onde nós temos aqui um exemplar de 141 graus, resposta rápida, e um outro de 93 graus, resposta padrão. Nós concluímos a breve explicação sobre os diferentes tipos de tempo de resposta. E agora falaremos sobre a aplicação justamente em função do tempo de resposta. Mas é importante a gente começar essa parte enfatizando que, apesar dos sprinklers de 68 graus Celsius, com resposta padrão, que é o que nós vemos aí na esquerda, tá? Ser o bico mais conhecido, vendido e instalado, pois a norma diz que essa é a temperatura mais indicada para a maioria dos edifícios, nem sempre esse bico é aplicado de forma correta. Seguindo as regras de aplicação que estão nas normas nacional e internacional, nós vemos que o bico de resposta rápida deve ser o mais aplicado, justamente porque a maioria desses ambientes são classificados como de risco leve. Precisamos gravar que os ambientes, entre aspas, comuns, classificados como risco leve, em sua grande maioria, são protegidos por sprinklers de resposta rápida. Existem exceções, como nós vamos ver à frente, mas o fato é que o bico de resposta padrão ele só deve ser aplicado em caso de exceção. Bom, esse erro acontece por 2 motivos, possivelmente. O primeiro deles é a falta de conhecimento ou a ignorância, ou seja, a pessoa não conhece esse conteúdo técnico que nós apresentamos aqui. O segundo, ele está relacionado diretamente ao custo, já que os sprinklers importados não certificados, vendidos em muitas revendas brasileiras, são um pouco mais baratos e quem importa esse tipo de bico só traz para o Brasil um bico de 68 graus de resposta padrão. Essa situação acaba facilitando a aquisição e a instalação desse tipo de bico. Bom, agora nós sabemos que isso está errado tecnicamente, pois diminui a segurança, especialmente nos ambientes de risco leve. Inclusive, há casos onde os bombeiros exigiram a troca dos bicos de resposta padrão pelos bicos de resposta rápida para que a instalação estivesse tecnicamente correta e comprovadamente segura. Sabemos também que a falta de conhecimento e o retrabalho custam caro e muito caro. Nós vamos deixar aqui no link, ou melhor, na descrição deste vídeo, um link de um artigo nosso que simula justamente o prejuízo causado pelo retrabalho nesses casos.
Entremos, então, na seção de aplicação em função do tempo de resposta e respondendo o seguinte: por que aplicar sprinklers de resposta rápida em ambiente de risco leve? Os sprinklers de resposta rápida propiciam um aumento de segurança em alguns ambientes, especialmente nos classificados como de risco leve. Nesse caso, vale a pena relembrar o que as normas ABNT 10897 do Brasil e a NFPA 13 dos Estados Unidos, que é a referência internacional do setor, vale lembrar o que elas falam a esse respeito. Os critérios são os seguintes: sistemas novos classificados como risco leve, eles devem ser com sprinklers de resposta rápida. Sistemas antigos, modificados ou que sofram adição, é permitida a utilização de bico de resposta padrão, desde que já existam bicos de resposta padrão nesses ambientes. E o terceiro caso é que a de assistente, que era de resposta padrão, para bicos de resposta rápida, nesse caso, todos os bicos devem ser de resposta rápida, ok? A aplicação de sprinkler de resposta rápida em ambiente de risco leve é obrigatória na norma norte-americana já há 27 anos, ou seja, desde 1996. E na norma brasileira há 16 anos, desde 2007. Em geral, as instituições técnicas dos Corpos de Bombeiros dos estados brasileiros têm essas duas normas técnicas como referência normativa. Nós finalizamos as breves explicações sobre as temperaturas de ativação e os tempos de resposta. Falamos também sobre algumas aplicações em função dessas duas características. Agora, nós vamos às curiosidades e à nossa super dica de aplicação. Nossa primeira curiosidade é: por que existem sprinklers de resposta rápida e resposta padrão? O fato do sprinkler de resposta rápida ativar segundos antes do que o de resposta padrão possibilita aplicações distintas de cada um deles. Em condições ambientes iguais, justamente por ativar antes, a utilização do sprinkler de resposta rápida reduz os danos causados pelo incêndio, tanto ao patrimônio como às pessoas, especialmente nos ambientes de risco leve, como hospitais, hotéis e apartamentos. Aí nós vemos alguns exemplos de edifícios altos, lá do Balneário Camboriú. Imagine a dificuldade de evacuação de um hotel com alta taxa de ocupação ou, um pior caso, a remoção de pacientes em um hospital também com lotação elevada. Quanto antes começar a contenção do incêndio, melhor será. Você concorda? Inclusive, serve e muito para auxiliar no serviço de combate dos corpos de bombeiros. Isso também fica evidente em outros locais classificados como de risco leve, tais como restaurantes, escritórios e outros locais também, como nós vimos aí nas listas que nós apresentamos anteriormente aqui no treinamento. Devido a essa diferença no tempo de ativação e para evitar a abertura desnecessária de vários sprinklers, os modelos de resposta rápida e padrão não devem ser misturados. Outra diferença entre os dois tipos de resposta está na questão de que o sprinkler de resposta rápida não é permitido em ambientes classificados como risco extra ou extraordinário, quando o sistema é calculado pelo método densidade-área. São exemplos de risco extra: fundição, locais que trabalham com compensados e aglomerados, ou indústrias têxteis, são só alguns exemplos. Nessas ocupações, o incêndio tende a ser mais severo e teria o potencial de abrir vários sprinklers antes mesmo que o sistema conseguisse controlar o incêndio, e isso sobrecarregaria o sistema. Vale ressaltar que todas essas conclusões só são colocadas na norma após vários anos de ensaios e estudos de situações reais, tá bom? Por fim, a última diferença entre os bicos de resposta rápida e resposta padrão é quando nós falamos dos sistemas que utilizam tubulação de CPVC, onde é obrigatória a utilização de bicos de resposta rápida, para que a tubulação justamente não sofra dano antes da abertura desse sprinkler. Isso foi constatado em ensaios laboratoriais realizados aqui mesmo no Brasil, há alguns anos atrás. Contudo, mesmo que a tubulação não seja de CPVC e seja metálica, em se tratando de risco leve, a exigência de bico de resposta rápida ainda permanecerá. Segunda curiosidade: qual ensaio valida o tempo de resposta do sprinkler? Para classificar os sprinklers, a norma utiliza o Índice de Tempo de Resposta, ITR,
em português, ou Response Time Index, RTI, em inglês, ou RTI, como falamos aqui no Brasil. Nós não podemos confundir esse RTI com reserva técnica de incêndio, que é o reservatório de água do sistema de sprinkler, ok? Só é possível medir o ITR ou RTI em laboratório, e para isso é utilizado um túnel de vento próprio para esse ensaio. Os bicos de resposta rápida possuem um RTI menor do que 50 metros por segundo elevado a meia. E os de resposta padrão têm um RTI maior que 80 metros por segundo elevado a meia. Porém, é importante lembrar, isso só é identificado em laboratório. E em casos reais mesmo, o bico de resposta rápida vai ativar entre 15 e 20 segundos, e o de resposta padrão em torno dos 30 segundos. Terceira curiosidade, o líquido interno do bulbo de vidro é mesmo mercúrio? Essa é uma pergunta muito recorrente. Muitas pessoas têm essa mesma dúvida ou apenas curiosidade. O líquido em questão possui uma composição bastante complexa que varia em cada temperatura nominal de ativação, ok? Contudo, nos estudos que nós já realizamos aqui internamente, nos levantamentos, nós nunca identificamos qualquer índice de que haja mercúrio nessa composição. Caso você queira aprofundar-se no assunto, nós vamos deixar na descrição deste vídeo o link de um breve artigo com citações do site da Joby, que é um dos principais fabricantes de bulbos no mundo, se não o principal, e da patente norte-americana do dispositivo, tá bom? É só você entrar no link e conferir. Por fim, nós chegamos à nossa super dica, onde nós vamos falar sobre a relação entre a aplicação do sprinkler de resposta rápida e a redução do custo de implantação do sistema. Isso daí é um ponto importante. Bom, a depender das características do ambiente, com no máximo 6 metros entre o piso e o teto, a norma brasileira permite reduzir em até 40% a área de operação, que é aquela área mais remota, né, o ponto mais crítico do sistema de sprinkler. Isso quer dizer que é possível reduzir a quantidade de sprinklers nessa área de cálculo. Ou seja, aplicando o sprinkler de resposta rápida, existe a possibilidade real de reduzir as dimensões gerais dos componentes e das grandezas do sistema. Ou seja, reduzir vazão, pressão, diâmetro da tubulação, dimensionamento de bombas, de válvulas e outros equipamentos também. No estudo de caso, o Ângelo Jecker, que ganhou menção honrosa no 5º prêmio do Instituto Sprinkler Brasil, o ISB, verificou-se que ao aplicar sprinklers de resposta rápida em uma instalação com pé direito de 6 metros, tubulação em grelha e risco ordinário 2, que constitui a típica característica de shoppings e lojas, foi possível reduzir a área de operação em até 25%. Isso fez com que os cálculos fossem realizados com apenas 9 sprinklers ao invés de 12, caso fosse utilizado o bico de resposta padrão. Essa redução da área de cálculo impactou na redução da bomba, do reservatório, bem como no custo global, que é o que nós observamos aí nesse gráfico. Veja o que o autor diz na análise dos resultados. Já quando se varia a área de operação, a resposta do chuveiro, fator K, densidade e área de cobertura, os resultados são bem mais nítidos. O melhor resultado foi obtido com a utilização de chuveiro de resposta rápida. Foi possível reduzir a área de operação em virtude do pé direito ser de 6 metros. Este chuveiro, ou seja, o de resposta rápida, em relação aos outros, diminuiu o custo global da edificação. Para uma mesma edificação e com o mesmo material da tubulação, a bomba variou de 22 CV até 47 CV para utilização de chuveiro de resposta rápida e de cobertura estendida, respectivamente. Isso representa diferença de 113%. Ou seja, a aplicação do bico de resposta rápida reduziu muito a potência da bomba, ok? O interessante aqui é que no trabalho do engenheiro Ângelo foram apontados 2 ambientes classificados como de risco ordinário 2. Porém, existem muitos outros exemplos, como os que vimos na primeira parte desse vídeo, quando falamos sobre a aplicação do sprinkler em função da temperatura nominal. É só voltar lá para conferir. Caso você queira se aprofundar nesse estudo de caso, é só acessar o link para download gratuito do livro direto da biblioteca do ISB. Nós deixaremos esse link aqui embaixo na descrição do vídeo.
Bom, finalizando essa apresentação, nós agradecemos a sua atenção e fazemos votos que esse conteúdo tenha sido realmente relevante para você. Nós só queremos relembrar para que você acesse os links que nós fomos citando ao longo do treinamento e que estarão disponíveis na descrição desse vídeo. Todo esse conteúdo ele vai estar disponível no blog da escola de uma forma um pouco mais completa, onde nós colocaremos lá as citações de norma que nós colocamos aqui. E se ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco através do suporte@scope.com.br. Mais uma vez, obrigado, um forte abraço e conte conosco.